Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2019. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado a partir de 1 de julho de 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Sistec e a Anticadata desenvolveram um software que está na linha da frente para validação pelas autoridades fiscais. Dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para até 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado. E os nossos preços são bastante atrativos. Sistec. Soluções. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos ter o grato prazer de voltar a entrevistar a doutora Lucília Marques. Doutora Lucília Marques, seja mais uma vez bem-vinda ao Contas na Hora. Doutora Lucília é consultora da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, tem experiência do IVA em Portugal e agora, pela OCPCA, apoia o processo de implementação do IVA em Angola. Doutora Lucília foi a convidada internacional do seminário organizado pela OCPCA sobre o IVA e a sua entrada em vigor. Durante o evento abordou o tema a incidência do IVA objetiva e subjetiva, a necessidade de regulamentar os conceitos. Muito bom dia, doutora Lucília. Bom dia. É como de prazer que cá estou novamente no Contas na Hora. Pois é, a doutora quando esteve aqui prometeu que voltava a Angola e voltou mesmo. É verdade. Está a gostar desta segunda viagem? Estou muito. Aliás, eu estou a gostar muito de Angola. Ah, muito bem. Quer dizer que vamos ter várias vezes aqui a doutora, ainda bem. Antes de falarmos sobre o evento e o tema, vamos solicitar que, por gentileza, faça um breve resumo da sua biografia. Quem é a doutora Lucília Marques, onde nasceu, percurso académico e profissional? Eu nasci em 1 de maio de 1949, quer dizer que acabei de completar 70 anos. 70 anos? 70 anos. De maneira que, com esta idade, eu já tive que fazer muita coisa na vida, senão alguma coisa estava errada. Eu nasci em Portugal, mais concretamente em Almada, fica na outra margem do Tejo, em frente a Lisboa, é a terra do Cristo Rei. Fiz o meu percurso académico, portanto tirei o curso, na altura era equiparado a bacharelato no Instituto de Contabilidade de Lisboa. Fui para a Universidade, para o Instituto Superior de Finanças e de Gestão, ISEG, na altura. Depois fiz o mestrado em Gestão da Qualidade na Universidade Aberta e mais tarde fiz a parte escolar na Universidade de Lisboa, a Faculdade de Direito em Administração Pública, mas não concluí o doutoramento uma vez que não defendi a minha tese. Em termos profissionais, portanto, eu sempre tive as duas componentes, tive a componente teórica ou académica e a componente prática.
Portanto, logo que acabei o meu primeiro curso, comecei a trabalhar na contabilidade e, em simultâneo, a dar aulas. E depois sempre segui esse percurso. Tive, durante 35 anos, uma empresa minha que se dedicava à prestação de serviços de contabilidade, auditoria, consultadoria e formação. E sempre achei que as duas componentes é que me realizavam totalmente, porque nem corria o risco de ser demasiado teórica por só estar ligada ao ensino e à parte científica, nem me fazia só prática, sem acompanhar os progressos e sem acompanhar a evolução científica da área da contabilidade e da gestão. Muito bem, e os alunos saíram felicíssimos Sim, desse percurso, sim, porque ter a teoria e a prática, ter um professor que é da área e que tem a cadeira na sua vida laboral é o melhor que há. Sim, porque eu fui durante muitos anos professora do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, vulgarmente conhecido pelo ISCAL, e o ISCAL é uma escola que tem exatamente essa componente. Portanto, todos os professores, ou grande parte dos professores, pelo menos até há uns 10 anos a esta parte, grande parte dos professores, para além de serem docentes, eram também profissionais e de profissionais de reconhecido mérito no mercado português. Portanto, o ISCAL teve esse privilégio. Cá em Angola ainda nos falta isso. Eu conheço professores de contabilidade que nunca trabalharam na área. Pronto, essa depois começa por ser porque o professor, que também é profissional, consegue transmitir aos alunos determinados aspectos específicos que só quem realmente trabalha depara-se costumo com ele. dizer, entre aspas, quem mete a mão na massa é que efetivamente conhece. A teoria não diz tudo, por isso é que temos licenciados em contabilidade e quase que começam do zero nos gabinetes de especialidade, porque não tem a componente prática e porque quem esteve a passar o conhecimento só ficou pela teoria, também desconhecia a prática propriamente dita. E porque essa situação de prática nas contabilidades nada é igual ao dia anterior, todos os dias é uma boa nova e só estando ali diariamente para poder passar com muita credibilidade. Eu não duvido que é necessário que os docentes tenham os graus académicos de doutoramento e que, portanto, tenham também uma componente de investigação. Mas só a investigação mais para as universidades, nomeadamente o ensino superior politécnico, deve ter, sim, não há dúvida nenhuma, doutorados, mas também esses doutorados devem ter a preocupação da prática e de, para além de terem uma carreira científica, também devem ter a preocupação de ter uma carreira prática. Doutora Lucília, que balanço pode fazer do evento, pontos altos e pontos baixos? Para já dou os parabéns à Ordem, porque estava muito bem organizado. Inclusivamente houve o cuidado de haver uma planificação prévia para que os oradores não se repetissem. Antes, pelo contrário, houve um fio condutor que completou. Cada orador ia completar, de certa maneira, aquilo que o orador anterior disse. Os temas trazidos ao seminário foram realmente muito oportunos para esta situação e para esta atualidade, na medida em que em 1 de julho vai entrar em vigor o IVA e, portanto, há necessidade de debater estes aspectos e, nomeadamente, no que diz respeito ao meu tema. E já vamos entrar nela, é mesmo a pergunta a seguir. Agora, falando sobre o seu tema, a incidência do IVA objetiva e subjetiva, a necessidade de regulamentar os conceitos, poderia, por favor, explicar quais as linhas de força da sua dissertação? Pronto, eu acho que tive esse privilégio de poder, de certa maneira, completar e alertar a sociedade angolana e a AGT para, efetivamente, o perigo que há de não haver uma clareza e uma precisão na legislação. A legislação, quando é feita pelo legislador e, portanto, tem um articulado que está no espírito do legislador. Só que o que é que acontece? Na prática, nós, todos os dias, temos que aplicar a legislação ao facto concreto que se depõe à nossa frente. E, portanto, há situações aqui nesta legislação, como há em todas, não é? Por isso, há sempre a regulamentação, a necessidade da regulamentação. Em Portugal temos os ofícios circulares e em Moçambique temos sempre o regulamento do Código. Relativamente aqui, eu tive esse privilégio porque consegui e tive a oportunidade de chamar a atenção para algumas situações de imprecisão
ou de pouca clareza. A incidência objetiva e subjetiva, que mais vulgarmente é conhecida sobre o que é a incidência, sobre quem é que o imposto incide, na situação do IVA ela é muito abrangente e, portanto, não tem só as transmissões de bens e as prestações de serviço, como também todas as operações assimiladas, ou seja, todas as operações que possam configurar uma transmissão de bens ou uma prestação de serviços. Não é só a transmissão de propriedade de um bem para o outro. Há situações muito concretas e precisam de ser identificadas. E saber-se, por exemplo, quando estamos a perguntar sobre quem é que o IVA incide, nós temos que ter a universalidade de tudo, portanto, a totalidade de todos os sujeitos passivos, a identificação de todos os sujeitos passivos. E depois existe aquela situação de que no Código do IVA, na Lei 7 de 2019, fala nomeadamente no Estado e nos organismos públicos, nos sindicatos, nas coligações políticas, nos partidos políticos e nas igrejas. E diz que é sujeito passivo quando inclusivamente está a fazer distorções na concorrência. Mas então, isto é subjetivo, porque, e foi aquilo que eu perguntei ao público quando fiz a minha apresentação, é que face à definição que está no artigo 4º do Código, por exemplo, o Estado, como órgão de soberania, não é sujeito passivo, mas quando não está no exercício da sua soberania e se pode eventualmente praticar qualquer atividade comercial, industrial ou agrícola e fazer distorções na concorrência, já é sujeito passivo. Então, como o artigo 12º, que é o artigo das isenções simples, que é aquelas que não liquidam nem deduzem IVA, não faz referência, por exemplo, à educação. A educação e a formação profissional não está isenta, nem de isenção simples, nem de isenção completa. E a diferença entre isenção simples e completa é que uma não liquida nem deduz, logo o princípio do imposto não está lá subjacente, enquanto na isenção completa não liquida, mas deduz. Ou seja, é como se liquidasse à taxa zero, mas tem direito a deduzir todo o IVA suportado. E que lhe é possível deduzir. Aqui está. Se a educação e a formação profissional não estão isentas, nem estão contempladas em nenhuma isenção, quer dizer que o Estado, principalmente quando dá mestrados e doutoramentos, quando faz extensão universitária, tem de liquidar o IVA. Para isso, tem que ser, ao ser sujeito passivo de IVA, tem que se cadastrar no IVA e tem, nomeadamente, que ter contabilidade organizada e submeter a sua declaração periódica mensalmente. Será que as universidades já estão preparadas para isso? Será que foi essa situação acautelada? Vamos estar perante uma concorrência desleal, porque o privado vai cobrar o IVA, o Estado não vai cobrar o IVA e está a desempenhar uma atividade sujeita ao IVA. Mas, inclusivamente, eu não sei, e aí é que eu peço, e por isso é que eu levantei esta situação para que quem de direito tem pudesse pensar nela e regulamentar, é que eu acho que o Estado está sujeito ao IVA. Relativamente até à licenciatura, a propina pode ser considerada uma taxa e aí não haver IVA, porque senão há dupla tributação. Portanto, ainda que a taxa seja uma taxa, não seja um imposto, mas é uma figura. Mas isso era necessário termos aqui uma regulamentação que nos definisse o que é a propina. Exato. Que nos dissesse e tudo. Okay. E, portanto, dissesse exatamente quais são as situações. Porque, para já, vamos lá ver. Se, por acaso, uma universidade tem um refeitório ou um bar, está a exercer uma atividade económica. O bar, que pode ser aberto a toda a gente ou só, efetivamente, aos alunos, mas o que acontece é que está a exercer uma atividade comercial. E aí é sujeito passivo de IVA. Mas são todas estas situações que não estão devidamente clarificadas, não precisam de estar enumeradas no próprio artigo. O artigo pode remeter ou para um ofício circular, ou para um regulamento, ou qualquer instrumento elucidativo ou informativo sobre efetivamente, senão vamos fazer a situação. Olha, se vamos a um serviço de finanças, a uma delegação da AGT, depende daquilo que o funcionário que nos está a atender entenda. Um diz que é, outro diz que não é. Então em que é que ficamos? Vamos voltar à estaca zero, na problemática de sempre. Exato. Cada um diz o que entende e ninguém diz o que é certo. Exato, e portanto isso pode provocar alguma injustiça fiscal. Eu sei que a AGT tem estado a preparar a entrada em vigor do IVA já há algum tempo, tem feito um esforço de formar os seus dirigentes e os seus funcionários, mas será que todos estão já formados
e que todos já estão preparados para enfrentar os contribuintes que vão chegar aos serviços de finanças? Essa É a uma questão que se coloca. É a pergunta que se coloca e vamos ter aqui também nas próximas edições o Adilson Sequeira, Dr. Adilson Sequeira, que é o coordenador da implementação do IVA em Angola, e ele vai encontrar esta pergunta aqui. É um TPC que ele já está a ouvir o programa. Eu tive o prazer de estar com ele no seminário. Acho que é uma pessoa muito esclarecida e que tem realmente uma visão bastante clara do IVA. Agora é de se colocar um bocadinho do lado de cá e ver que... Sair do quadrado. Pronto, voltar e dizer assim, se eu fosse um contribuinte perante esta situação, como é que eu tinha que agir? Pronto, É essa sensibilidade que se quer aqui no fim do dia. Eu penso que ele ficou com essa sensibilidade, porque ele depois, falando comigo, quando estávamos na mesa redonda, ele disse que efetivamente havia necessidade de regulamentação. Pois é. A doutora Lucília falou sobre as universidades, um exemplo paradigmático, essa das universidades, porque a universidade pública, quando dá o mestrado ou o doutoramento, já é pago. Isso é uma pago, propina. É uma extensão, não é bem uma propina, é uma mensalidade. Há um valor mensal que o aluno tem que pagar. Aí tem que ser esclarecido, porque eu também não estou por dentro da situação em Angola, não sei efetivamente como é que... Não, mas é assim que acontece. Todos têm que pagar. É uma extensão que tem que ser paga todos os meses. Quem lá está a frequentar tem que pagar uma mensalidade enquanto decorrer este período de formação. A privada vai incidir o IVA. O Estado não vai incidir o IVA. Está isento. Mas é que o Estado está isento enquanto órgão de soberania. Será que ele, ao dar um mestrado e o doutoramento, está a praticar ações inerentes ao seu estatuto de órgão de soberania? É uma regulamentação sobre este aspecto específico deste exemplo, que é muito bom, muito simples de se perceber, para podermos... E não é o único. Que outro exemplo pode dar a volta disso, tirando as posso dar, por exemplo, já que estamos aqui a falar da ordem, portanto, a formação profissional que a ordem dá também vai ter que se liquidar o IVA. A ordem dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola, assim como a ordem dos médicos, dos engenheiros, dos advogados, etc. Sempre que ministrarem uma formação, vai ter que liquidar IVA. E agora, outra questão que se coloca, e as cotas? Não está nada regulamentado, nem está nada a isentar as cotas. As nossas cotas vão incidir mais 14% do IVA. É uma questão que se coloca, porque efetivamente há uma lacuna aqui, há uma ausência de explicação. Portanto, a cota é uma figura que nem sequer aparece no código do IVA. Não aparece porquê? Porque está fora do campo do imposto, mas tem porque que estar isenta, mas tem que estar definido. Senão não se pode. Os familiares de alguém que morre vão ter que pagar IVA nas cerimónias fúnebres, porque não estão isentas. Não. E como o morto não pode pagar o IVA, tem que ser os seus familiares. São muitas as situações que precisam de ser regulamentadas. Algumas que são lacunas porque não estão lá indicadas, outras que devem de ser melhor explicitadas. Por exemplo, quando se diz que não está sujeito a imposto as ofertas, desde que tenham um valor unitário de... até 50 mil kwanzas, mais ou menos. Exato. E ao longo do ano não pode ultrapassar os 2 milhões de kwanzas. 2 milhões de kwanzas. Ora bem, então, aqui é uma situação que está regulamentada, mas é uma situação que suscita algum desconforto. Porque, repare, nós temos a Unitel, em que fatura milhões. Se a Unitel passar a dar uma agenda todos os anos aos seus clientes, o que é que acontece? Vai ultrapassar em muito isso. Vai ultrapassar os 2 milhões de kwanzas, exatamente. Se, inclusivamente, o boteco da esquina der um posta-chaves a todos os seus clientes na altura do Natal, se calhar fica aquém dos 2 milhões. Porque 2 milhões, se calhar, não tem ele de volume de negócios anual. Em vez de valor absoluto, no unitário considero o valor absoluto certo. Agora, no anual, e até à imagem e semelhança de outras legislações, deve de ser percentual sobre o volume de negócios. Afinal de contas, o que é que são ofertas? Ofertas são aquelas graciosidades que as empresas dão aos seus clientes, aos seus funcionários, na altura de Natal, na altura do aniversário da empresa, etc., que pode se refletir no almoço, no jantar, como na oferta de alguns produtos, canetas, blocos, etc. Quantos mais clientes a empresa tiver, mais será o volume de ofertas a fazer. Portanto, essa é uma situação que está por outro lado. As ofertas podem ser ofertas de existências próprias ou adquiridas no exterior. Portanto, eu posso ser uma empresa de produção de canetas e, portanto, quando dou as canetas, eu estou a falar de ofertas próprias. Quando estou a ir comprar canetas, terá de haver aqui esta definição, esta melhor explicitação
do assunto. Por outro lado, tem de haver também uma definição do que é uma amostra e do que é uma oferta. A amostra, em princípio, será uma réplica do produto original, com dimensões menores e com a indicação explícita de que não é possível de ser vendável. É o caso, por exemplo, daquelas amostras dos shampoos, dos cremes, etc. Dos perfumes, as Dos miniaturas dos exato. perfumes. Ora, mas as miniaturas de perfumes, calma aí, porque inclusivamente usam-se e é usual as marcas fazerem miniaturas para venda. Ainda temos este problema. Esta situação tem de ser bem clarificada para que o contabilista e o empresário, quando está a fazer as suas ofertas ou quando está a planear esta situação na empresa, saber Tem noção qual o dessas impacto situações fiscal. todas. E o contabilista, quando se vê mediante a evidência de um documento que diz referência a uma oferta ou uma amostra, ele saber o que é que deve de fazer. E, portanto, isto é muito importante que seja bem clarificado. Outra lacuna que está no código, eu estou a falar daquilo que está no código que deve ser melhor clarificado e até de algumas situações que não estão no código e deviam de estar. Por exemplo, como a operação assimilável, quer a prestação de serviço, quer a transmissão de bens. Temos aquela situação que eu também falei no seminário, que é, por exemplo, eu tenho tecido e vou a uma fábrica de confecções e digo que quero fazer toalhas, roupa, etc., com aquele tecido. Ora, eu tenho que saber se eu sou adquirente e o outro é o prestador ou o transmissor. Será prestador se eu der grande parte da matéria-prima, do material que é necessário para a produção. Portanto, se eu dou o tecido todo, ele só necessita de pôr as linhas, os botões, os alfinetes, etc. Mas se eu dou parte do tecido e ele tem de colocar os forros, tem de colocar mais tecido e tem de colocar tudo, já pode ser uma transmissão. Então havia necessidade de clarificar isto e até de dizer, por exemplo, 52%, se eu dou 52% do produto, das matérias incorporadas no produto, Passa a ser prestação de serviço. Se for Se abaixo, inferior, é a uma transmissão de bens. Dizer assim, mas para que é essa chinesice? Quer transmissão de bens, quer prestação de serviços, está sujeita à IVA? Não, é que é o seguinte, é que nas prestações de serviço, as prestações de serviço, nós não podemos identificar bem onde é que elas são feitas, onde elas são consumidas, porque as prestações de serviço são voláteis, não é? Voláteis Pronto. e tem, em muitos casos, têm vários consumíveis para trás. Exato. Para que aconteça. Acontece que no código há aquela figura da inversão do sujeito passivo, principalmente no que diz respeito às prestações de serviço, porque há um princípio que é o princípio do país de destino e, portanto, tudo aquilo que vem para Angola, que é aqui que é tributado. Acontece que, por exemplo, se inclusivamente eu forneço material a um não residente e se é prestação de serviços, o que é que acontece? A prestação de serviços não passa pela fronteira. E enquanto que quando eu adquiro alguma coisa no exterior, se é bem, passa pela fronteira, o imposto é tributado na alfândega. Quando eu faço uma aquisição de uma transmissão de bens, é evidente, mas quando eu faço a aquisição de uma prestação de serviços, já não é evidente, já não passa pela alfândega. Por isso é que há a inversão do sujeito passivo. E mais, há uma situação que devia de ser clarificada. É que quando prestação de serviços é efetuada por um não residente, mas os benefícios desse serviço se verificam no território angolano, ele é tributado cá. E o adquirente tem de fazer a liquidação e a dedução do IVA. Liquida e deduz. Inverte é a inversão do sujeito passivo. E o outro passa a fatura sem IVA, o não residente. Todas estas situações têm de ser muito bem clarificadas para eu saber, por exemplo, a Ordem, uma empresa qualquer, enviava um conjunto de funcionários deles para ir a Cabo Verde ou a Portugal para adquirirem formação no campo do IVA. Ora, onde é que esses funcionários vão aplicar os seus conhecimentos? É cá. Mas a formação é dada lá, aos angolanos. Então onde é que ela é tributada? É cá. E, portanto, a Ordem ou qualquer empresa que faça isso tem que liquidar e deduzir, e a fatura que vem de Portugal ou de Moçambique ou de Cabo Verde, que não está o IVA, nós vamos ter que incluir, Exato. Vai ser aquele valor mais o IVA e assume-se aqui internamente. Exatamente. Temos muitas coisas que precisam de regulamentação, muitas mesmo. Falou-se no evento sobre os regimes, qual o melhor para cada empresa. Qual é a sua opinião sobre este tópico? Depende. Isso cai no âmbito do planeamento fiscal. O que é que acontece? Há que analisar
caso a caso, situação a situação, para se ver o que é mais benéfico, porque depende da estrutura da empresa e, tal como o Dr. Ferreirinha mostrou, uma empresa que tenha mais de 60% de capital de custos com o pessoal e mais de 27% de investimento, compensa-lhe ter O regime principal do IVA, que é o regime geral. Se for abaixo, já é o regime transitório. Transitório. Pode ficar no transitório 2 anos, para se preparar melhor, depois seguir em frente. Pronto. Mas ainda temos um outro regime, que é o regime de não sujeição, e que desde que tenha um volume de negócios inferior a 250 mil dólares, equivalente a kwanzas, pode ficar nesse regime. Também temos de ver, esse regime é benéfico como? Será que os clientes desse regime são consumidores final ou são sujeitos passivos de IVA? Pois, se forem consumidores finais, é benéfico. Mas se forem sujeitos passivos de IVA, já não é benéfico e corre o risco de começar a perder os clientes. Porque cada vez mais as pessoas querem se relacionar com entidades que estejam no mesmo regime. Por isso, quando eu digo depende, é que faz parte do planeamento fiscal. E no cada caso é um caso e cada um tem que estar aqui a fazer vários exercícios. E uma das exercícios. coisas que se tem que fazer é exatamente medir o custo-benefício para poder tomar uma decisão. E não só isso, estar também sempre a acompanhar a evolução legislativa para se ver. E também temos outra situação, é que quando nós optamos por um regime, temos um período de permanência obrigatório. E, portanto, temos de ver que é a mesma coisa, por exemplo, como quando se faz a renúncia à isenção, nomeadamente as empresas que vendem medicamentos e livros. Também aí os livros, tal como o doutor Manuel Sebastião também falou, também relativamente aos livros há aí que regulamentar. Porque diz que livros, mesmo em formato digital, é o que diz o artigo 12º, mas então as revistas e os jornais não estão lá contempladas. E livros, portanto, os livros técnicos, a literatura em geral, até livros pornográficos, está tudo isento de IVA. Mas então as revistas e os jornais não estão isentos, não estão sequer contemplados. Os pornográficos deviam estar sujeitos e os jornais é que não. Exatamente. Em bom rigor, se calhar era mais sensato ser assim. É o momento de intervalo. Caro ouvinte, é a edição do Contexto Namora. Temos em estúdio a doutora Lucília Marques, que é consultora da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique. Ela foi a convidada internacional no seminário sobre a entrada em vigor do IVA em Angola. O tema dela foi assim, muito polêmico, foi um tema assim que caiu por cima da plateia. Todos tiveram que parar e analisar com cabeça, tronco e membro. O código do IVA, que já está publicado, precisa de muitas regulamentações, que é para cada um não fazer a coisa como bem quiser e entende. É um momento de intervalo. Até já. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930-229-999. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado a partir de 1 de julho de 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Fistec e a Eticadata desenvolveram um software que está na linha da frente. Para validação pelas autoridades fiscais, dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para ter 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado e os nossos preços são bastante atrativos. Fistec Soluções. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Das 11 às 12 horas, aqui na Alva. Caro ouvinte, é a segunda parte. Temos em estúdio a doutora Lucília Marques, que foi a convidada internacional do seminário que a CPCA organizou sobre a entrada em vigor do IVA em Angola. A conversa está tranquila, muito simples, para tentarmos perceber aqui as várias complicações que há. A doutora já disse quanto aos regimes, regime geral, regime transitório e da não sujeição, o que é melhor? Depende. Cada caso é um caso e os senhores contabilistas, senhores empresários vão ter que fazer muitas continhas
continhas, mas muitas continhas mesmo, para chegar ao melhor regime possível. É claro que quem ficar, por várias razões, o resultado der para o transitório é provisório, tem um período próprio até 2020, depois obrigatoriamente já não há hipótese, tem logo que recorrer ao geral e seguir como deve ser. No fim do dia vão todos dar ao geral, mas os da não sujeição têm limites de volume de negócio ano até $250 mil. Outro tema quente são as isenções. Doutora, quais os setores isentos em Moçambique, em Portugal, e qual o critério para a atribuição de isenções? Melhor são as isenções completas, porque essas são mesmo isenções. As verdadeiras isenções são completas. São aquelas que o IVA liquida à taxa zero, ou seja, não liquida e tem direito à dedução. Só que o que é que acontece? Este regime é muito bom para os agentes económicos e inclusivamente para o consumidor final. Mas é um regime que não traz muita receita para o Estado. Por exemplo, neste momento o artigo 15 do Código contempla as exportações como isenções completas. E as exportações são, acho que já sabem que dos 193 países a nível mundial, 166 optam pelo regime do IVA, portanto têm como imposto sobre o consumo o IVA, ou sobre a despesa. Esta isenção completa, que configura quase todos os códigos de todos os países do mundo, serve exatamente para incentivar as exportações e, portanto, para não onerar as exportações e, portanto, as empresas serem mais competitivas e o próprio país ser mais competitivo. Mas, pronto, tem esta situação até chegar ao exportador. Há sempre crédito e imposto. A diferença entre o imposto liquidado e o imposto deduzido vai entregar ao Estado, mas depois todas as aquisições que o exportador faz deduz, mas depois não liquida. Ora, se nós abrirmos o saco das isenções completas e além dos exportadores nós colocarmos lá outras situações, um dos objetivos do imposto, que é a receita fiscal, deixa de existir. As isenções completas a nível internacional estão confinadas quase às exportações e depois estão confinadas também a produtos de primeira necessidade. Que nós chamamos aqui de cesta básica. Exato. Ora, para além disso, o que é que acontece? As isenções simples são isenções que, como não liquidam nem deduz, vai onerar o produto. Ou seja, se eu comprar por 100 e depois pagar mais 14 de IVA, o meu custo é 114. Se eu tiver no regime geral, eu compro por 100 porque o 14 eu deduzo. Não acresce ao custo da mercadoria. Portanto, quando a minha base de aplicação da minha margem de lucro para determinar o preço final é mais baixa, quando eu estou no método do imposto. Quando não estou, que é o caso da isenção, portanto, a isenção, de certa maneira, honora o produto e o consumidor, portanto, vai despender mais. Isto nós estamos a falar nas transmissões de bem, mas as importações de serviço não incorporam quase nada para o prestador prestar o seu serviço. Isso não vejamos. Por exemplo, o caso dos médicos. Os médicos não estão isentos no artigo 12º. Quer dizer que nós, a partir de 1 de julho, em Angola, quando formos ao médico, temos que pagar também os 14%. Se nós pensarmos que a isenção simples, o médico não deduz, mas também não liquida, vamos ver. O que é que o médico pode deduzir? Um médico de clínica geral precisa da sua bata, do seu estetoscópio, de um computador e pouco mais. Não precisa de incorporar muito produto, nem precisa de incorporar muitas coisas para poder prestar o seu serviço. Portanto, o facto de não poder deduzir não lhe é penalizante. A formação é a mesma coisa. Quando nós dizemos assim, vamos fechar as isenções simples, porque elas saem fora do campo do imposto e, portanto, vão honorar o produto, nós temos que ver que produto. Aqui também aplica-se a mesma regra, Exato, cada caso é um caso. Portanto, a transmissão de bens, que essa regra seja contemplada, eu até aceito. Na prestação de serviços, porque reparem, há uma obrigação social e todas as constituições, e eu tive o cuidado de ler a Constituição angolana, o Estado angolano deve de promover a educação, a habitação, a saúde e a segurança aos seus cidadãos. E se assim for, no caso da saúde, já não temos problemas com o IVA, mas o que leva as pessoas a irem para os privados é porque não encontramos este conforto no que é público. Porque o que acontece é que só os medicamentos é que estão isentos. E os medicamentos? Diz medicamentos terapêuticos e profiláticos. Então, mas agora a medicina chinesa é realmente uma constante em todo o mundo, é ou não é? É sim, senhora. E é uma alternativa. A medicina chinesa recorre a produtos naturais que não são considerados terapêuticos, mas podem ser considerados profiláticos. Mas não está lá.
O artigo 12, número 1, linha A, não diz. Só diz medicamentos terapêuticos e profiláticos. Pronto, eu penso que aqui, como não faz referência só para os humanos, eu penso que quando levamos o nosso cachorro ao veterinário e ele tem que levar um antibiótico, esse antibiótico é um medicamento e, portanto, como não estava a dizer que é só para humanos, eu acho que não leva IVA. Mas acho, não está mais explícito. Não está explícito. Uma regulamentação já esclarecia isso. Exato. Os empresários angolanos queixam-se de não existência de condições, pois a internet, a eletricidade ainda não cobre todo o país. Será este um motivo suficiente para não avançar? E ainda fala-se sobre o arranque no meio do ano. Algum inconveniente, doutora Lucília Marques? É assim, realmente nesta primeira fase são só os grandes contribuintes que vão ser abrangidos pelo imposto. Portanto, até 2020 pode haver uma preparação de arranjar uma alternativa e eu, por acaso, sei, a AGT está a pensar nisso. Portanto, a alternativa é essa que é para os... porque há ainda muitos municípios que não são eletrificados. Ora, se não são eletrificados, não têm possibilidades de ter computador, não têm possibilidades de ter internet, portanto, só com gerador, mas mesmo assim é complicado. Portanto, terá de ser os próprios serviços de finanças a garantir isso. Ou o Estado, através da cobertura elétrica de todo o país nestes 2 anos. Mas será que o Estado consegue eletrificar o país todo num espaço de 2 anos? Mas, por outro lado, pode acontecer o seguinte, os serviços de finanças, e eu sei porque fui informada que estão a pensar nisso, e o Dr. Adilson, quando chegar cá, pode confirmar esta minha informação, é que os serviços de finanças, através de gerador, estão a pensar colocar um computador e internet ao serviço dos contribuintes. Sim, nas repartições fiscais a nível nacional, Exato. quem não tiver condições no seu gabinete pode sempre levar a informação em pendrive e tratar, mas isso não é tão simples. Não vamos ter Pronto. problemas de vírus. Não é tão simples e é uma situação que tem que ser acautelada, é uma situação, porque assim, quando nós dizemos, e portanto o Dr. Adilson disse, e eu confirmo, porque efetivamente existem situações no Código angolano que dizem respeito à Angola e não são iguais nem equivalentes aos outros códigos, principalmente àqueles que eu conheço, porque não posso dizer que reconheço todos, nem pouco mais ou menos, e é verdade, por exemplo, a figura de cativo conheci agora no Código angolano. Não existe nenhuma outra realidade que a doutora conheça? Que eu conheça, não. A francesa, moçambicana, cabo-verdiana e portuguesa. Foi novidade no código da Angola. Angola foi. Os angolanos gostam de inventar algumas coisas para parecer diferente. E é verdade que consegui, portanto, e tentaram adaptar o código à sua realidade. Só que falharam aí nessa situação. Porque qual é a realidade de Angola? E foi dito no seminário. Angola não é só Luanda. E, portanto, a realidade de Angola tem de ter em linha de conta estas diversidades, como seja a falta de eletricidade e até mesmo alguma precariedade que se verifica no mundo rural. Então, talvez fosse melhor ter 2 realidades, porque a faturação eletrónica só é permitido desde que haja eletricidade. O envio, a submissão das declarações periódicas só é se houver eletricidade. E, porque se não há eletricidade, é que nem informação para ir à repartição submeterá de existir, porque é com a eletricidade que se prepara toda a informação. De maneira que podia-se fazer a implementação do IVA a 2 compassos, nomeadamente um em Luanda e o outro, como inclusivamente também preveram na falta de faturação eletrónica, as faturas emitidas via gráficas certificadas, podiam fazer a submissão das declarações eletrónicas em formato de papel. Nas outras repartições, ou tendo em linha de conta a situação dos próprios contribuintes, porque assim, os grandes contribuintes, ainda que tenham as delegações e estabelecimentos espalhados pelo resto de Angola, têm a sua contabilidade quase sempre centralizada em Luanda. Em Luanda. Portanto, podem fazer as suas coisas em Luanda. Daqui a 2 anos, quando a generalidade dos contribuintes tiver que ser submetida às regras do IVA, e se nesses 2 anos não houver possibilidades mesmo de eletrificar o país todo, etc., etc., talvez adequar à realidade do resto de Angola e excluir a parte da obrigação da faturação eletrónica e da submissão eletrónica da declaração. Ou seja, nesses 2 compassos, Luanda seria com maior rigor, porque Luanda tem maiores condições, e todas as outras províncias ser mais tranquilo, não com tanta rigorosidade, fruto dessas anomalias, falta de internet em condições, eletricidade, e não é só naquelas províncias. Reparem, eu
estive cá em março e fui às cataratas em Malange, a província de Malange. Andámos à procura e tivemos alguma aflição porque não havia combustível. As bombas não tinham combustível. Ora, se esta foi uma realidade com quem eu deparei, não sei se é constante, se foi uma situação esporádica, o que é que acontece? Ora, se até o combustível por vezes falta, então a eletricidade nos sítios onde não há eletrificação e como é que vão abastecer os geradores para a empresa funcionar com normalidade? Exato, porque a substituição de eletricidade são geradores. São geradores, sem combustível não há gerador. Nada feito. A professora fala de Malange, mas no seminário vimos uma senhora que é de Benguela, que também esteve lá para partilhar as suas preocupações a nível da província de Benguela, a segunda cidade com muita atividade e tem problemas a este nível. Doutora Lucília, algum inconveniente por estar a entrar a meio do ano? É assim, há um desconforto, porque o que acontece é que os contabilistas conhecem bem a sua realidade e eu não vou aqui dizer. Portanto, tal como o Dr. Dilson disse no seminário, se o imposto fosse direto e não indireto, havia maior constrangimento. Por ser indireto, não há um constrangimento tão grande, porque não há que encerrar contas até 30 de junho e reabrir contas. Mas o que acontece é que o plano de contas tem que ser alterado, vai ser alterado em julho. Para ser alterado em julho, tem que dizer que nós temos que ter tudo contabilizado até 30 de junho. Temos que ter os saldos iniciais e tudo contabilizado para depois. E mais, quando fazemos os saldos iniciais, quando fazemos o plano de contas, temos que ir recuar ao ano anterior. Porque, da minha prática, as contas agrupadoras, depois de serem movimentadas, nós temos que ter em linha de conta as subcontas para parametrizar o nosso software. O que é que vai acontecer aqui? Volta e meia revolta a este ponto. A 30 de junho, os contabilistas têm que imprimir um balancete que vai servir de suporte para saldos iniciais a 1 de julho. Exato. E em 1 de julho já encontram um novo plano de contas e vão lançar aqueles saldos, aquelas contas. Tanto é que quem já utiliza a conta, por exemplo, 345, que são as contas personalizadas para o IVA, quando tiver a fazer a passagem dos saldos iniciais, terá que arranjar uma outra conta dentro da 34, só que com a mesma descrição. Não poderá ser 345, porque a 345 é de conhecimento de todos, que são grupos de contas personalizados só para o imposto sobre valor acrescentado, o famoso IVA. E não é só isso, temos que abrir todas as subcontas do IVA. Todas. Porque o IVA é suportado, é dedutível, porque nem todo o IVA suportado é dedutível, e dentro do IVA dedutível, depois ainda temos o caso da inversão do sujeito passivo, da autoliquidação, em que temos o IVA liquidado, ou seja, autoliquidado, e temos o IVA dedutível da autoliquidação. Essas contas já estão lá os detalhes. As contas de movimentos no grupo do IVA, sim, já existem em detalhes. Já existe. Este já vai ser menos um problema. Depois é só o problema de parametrizarem para caírem nas contas certas. Esse é outro grande problema que as empresas também vão ter que enfrentar. Traz algum transtorno, traz algum trabalho acrescido, traz alguma preocupação e tem que haver muito cuidado para não haver erros. Doutora, eu vou abrir aqui porque, um parênteses. O direito à dedução é só de aquilo que o IVA suportado e dedutivo num determinado mês pode ser dedutível no mês seguinte ou no outro. Portanto, tem 60 dias, 60 dias, certo. Ora, se por acaso, e nós sabemos a realidade e a realidade dos empresários, desculpem-me lá os empresários, a realidade dos empresários angolanos não é diferente do resto do mundo, é principalmente do mundo lusófono. Não digo das grandes empresas que têm os seus próprios contabilistas e o seu próprio departamento financeiro, mas no resto das outras empresas. Sabemos que os empresários vão entregar os documentos aos contabilistas tarde. O que é que acontece? Se calhar em junho não temos nenhuma fatura de IVA dedutível porque elas só vão aparecer em setembro, outubro ou novembro. E esta é a situação. Porque o que é que acontece? Quando o IVA não é dedutível dentro do prazo legal para a sua dedutibilidade, perde-se, caduca. Ora, acontece que vai honorar os sujeitos passivos. E quando eu, no final da minha intervenção, falei e chamei a atenção para as auditorias tributárias pedagógicas, é exatamente para se ter em linha de conta esta situação. Vamos adotar o IVA a meio de um ano, onde efetivamente ainda há necessidade de muito esclarecimento, de muita informação e de preparação e de mentalização
para a nova realidade. O controle interno nas empresas não funciona e o segredo do sucesso do IVA está precisamente na organização do controle interno das empresas. Uma empresa que submete a documentação faltando um mês para submeter a declaração do imposto industrial, como é que vai lidar com o IVA? Pois o IVA exige que a contabilidade seja preparada mês a mês. A obrigatoriedade do IVA é mensal. É nesse sentido que chama a atenção para a dificuldade de entrar a meio do ano. Até bem. Porque, na minha opinião pessoal, e muito pessoal, e portanto vale o que vale, porque quem sou eu, considero a entrada em vigor de um imposto nunca deve ser a meio do ano. E isso é que os orçamentos do Estado devem de ser aprovados antes de iniciar o ano, porque no orçamento do Estado nós temos efetivamente a legislação fiscal e porque todos os anos os orçamentos do Estado têm em linha de conta alterações e até implementação de novos impostos. E essa situação deve ser sempre acautelada. De entrar em vigor no início do ano. Muito bem. Recomendações para o CPCA, para a AGT e para os empresários neste processo de implementação? Pronto. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola e a AGT devem efetivamente dar as mãos. E foi com algum prazer que eu vi assinarem o protocolo. O protocolo, muito duas, bem. Porque a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, sendo a autoridade regulamentadora da contabilidade e da auditoria e tendo como membros os contabilistas que no fundo são as pessoas que fazem a arrecadação do imposto. Se não forem os contabilistas, o Estado não recebe os impostos. Devem efetivamente colaborar em conjunto. A AGT deve ter sempre em linha de conta as considerações da Ordem e mais, antes de implementar, deve integrar os elementos da Ordem na regulamentação e na legislação dos impostos e de outras situações. Aqui, no que diz respeito à regulamentação que é necessária do IVA, eu acho que a Ordem e a AGT devem trabalhar juntas. Porque a responsabilidade é acrescida. Relativamente aos empresários. Os empresários estão um pouco baralhados e prevê a tendência neutral do IVA faz com que, efetivamente, o imposto recaia sobre o consumidor final. Os empresários não podem considerar o IVA como um imposto, porque o IVA não é um imposto. Quando se diz que o IVA é de 14% sobre as transmissões de bens e as prestações de serviços que não estejam isentas, não é correto. A taxa é essa, mas efetivamente o imposto nos diferentes agentes económicos não é, porque o que é que acontece? O IVA incide sobre o valor acrescentado. Portanto, como tem o direito à dedução... Só vão pagar sempre a diferença, nunca estarão sobrecarregados, é sempre pela diferença. Os 14% incide só sobre o valor acrescentado, ou seja, se tem uma margem de comercialização de 20, de 10, de 30 ou 40, é sobre essa margem de comercialização que o imposto vai incidir, porque o imposto suportado é dedutível e o imposto liquidado é. Por isso, aquele quadro que eu apresentei diz que, e mostra e prova que o somatório de todas as entregas ao Estado por parte dos diferentes agentes económicos é igual ao IVA suportado pelo consumidor final. É assim. Portanto, também há que desmitificar esta situação perante os empresários, para os empresários não pensarem mais um imposto, vou ser honorado. Não, têm é que organizar a sua contabilidade, devem de ter o controle interno, tal como a Cristina disse, devem de estar muito mais organizados, devem de ter uma maior colaboração com o contabilista, terem maior preocupação em ter contabilidade e em ter contabilista, porque muitas das vezes os empresários acham que o contabilista só é necessário para pagar imposto, o contabilista é necessário para dar informação, o contabilista é necessário para fazer planeamento fiscal e aconselhar o seu cliente sobre qual o melhor método para ele. Portanto, há que ver uma reeducação sobre isto. Agora, uma coisa é certa, a mudança é sempre difícil para todos. E isto é uma mudança. Deixamos de ter o imposto de consumo para ter. Isto é uma mudança. E há sempre uma reação à mudança. Mas também temos que ter em linha de conta o seguinte, é que esta mudança é sintoma de evolução. Angola tem que acompanhar as tendências mundiais e internacionais. Não pode estar na cauda. E, portanto, há necessidade, efetivamente, de adotar os sistemas fiscais internacionais, as normas internacionais de contabilidade, quer para o setor público, quer para o setor privado. Há, efetivamente, que acompanhar as tendências internacionais, senão deixamos de ser competitivos. E hoje a economia é global. Estamos numa aldeia global. A Angola tem que fazer parte dessa aldeia.
Muito bem. Que constrangimentos são comuns no início da implementação do IVA e o que fazer para mitigá-los? Das realidades que a doutora conhece. Exato. Se eu recuar a 1984, 85, quando o IVA entrou em Portugal em 1986, e nós substituímos o imposto de transações pelo IVA, precisamente porque o imposto de transações era um imposto onde dava lugar a muita evasão fiscal e muita fuga, porque era muito oneroso. Nós tínhamos o imposto de transações que algumas taxas iam a 200%. Houve necessidade de fazer um bom regime de transição, ou seja, eu sei que estão a ser acauteladas essas situações em Angola porque não estavam no documento inicial, que é o imposto de consumo suportado antes da entrada em vigor do IVA tem que ser efetivamente reembolsado aos contribuintes. O que é que acontece? O que estava no documento que eu vi inicial, que era o imposto de consumo suportado antes da entrada do IVA em vigor, era deduzido à matéria coletável do imposto industrial. Ora bem, então e as empresas que tinham prejuízo? Não podiam fazer isso. Ou as empresas cujo o lucro, a matéria coletável não eram suficientes para cobrir imposto de consumo suportado. A partir de 2021 não havia hipótese. Eu sei que aconselho da Ordem e através de um documento elaborado pela Ordem, a AGT está a pensar melhorar e adaptar esta situação. Portanto, esta é uma situação... Que é para não ser benéfico para outros e prejudicar outros, não é? Portanto, tem que ser aqui. Porque, inclusivamente, aquilo que se fez em Portugal, na altura, foi deduzir ao IVA o imposto de consumo suportado. E depois, nessa altura, fizemos auditorias pedagógicas aos armazenistas para ver se efetivamente estavam a aplicar o decreto e se estavam a aplicar corretamente o decreto. Portanto, é uma situação que deve ser vista. Por outro lado, é a informação. A informação deve de ser constante e permanente. Deve, inclusivamente, haver uma educação fiscal. Televisiva, radiofónica, nas escolas. No seminário houve efetivamente a intervenção de um membro assistente que falou dos programas das escolas e das universidades. Efetivamente o programa que está em vigor este ano de fiscalidade, quer nos ensinos secundários, quer no ensino superior, já deviam incluir o IVA. Porque o IVA já tinha um projeto e, portanto, já devia de incluir e, portanto, os princípios, os mecanismos fundamentais do IVA já eram conhecidos e, portanto, a partir do ano que vem, todas as escolas secundárias e de ensino superior na disciplina da contabilidade e da fiscalidade devem de ter o IVA para que, efetivamente, haja uma informação generalizada, porque sabemos que não há eletricidade, há muitos sítios onde não há televisão e, portanto, a informação televisiva não chega. Há outras pessoas que não têm rádio ou não têm hábito de ouvir o rádio e, portanto, temos de, efetivamente, ir a todos os campos, a todas as frentes, para que haja esta informação e esta explicação do funcionamento do IVA e desmistificar também a situação do IVA. O IVA, para os agentes económicos, não é mais um imposto e não é mais um... Não. Para o consumidor final é um imposto. E, portanto, como o imposto de consumo era 10% e o IVA é 14%, vai haver uma subida generalizada dos preços nesse aspecto, no consumidor final, pelo menos de 4%. Relativamente aos agentes económicos, não. O IVA só incide sobre o valor acrescentado, sobre a sua margem vão de deduzir sempre, vão compensar sempre. O segredo está em terem um controle interno que funcione de facto. E ter um bom contabilista. E um bom contabilista. E esse controle interno é formarem o pessoal interno das empresas. A área das compras, das vendas, financeira, a área de contabilidade, toda a gente a ser formada e é uma formação a longo prazo. Neste momento precisam de correr já. Porque em Angola, tal como noutros países, há assimetrias grandes, sociais, informativas e realmente em relação aos empresários também. Nós temos grandes empresas com microempresas que os empresários não têm conhecimento de gestão, não têm conhecimento de contabilidade, fazem a sua atividade na base da intuição e que, portanto, também têm que ser informados e formados para poder, conjuntamente com o contabilista que vão necessitar, poder fazer a entrega e não serem penalizados por não deduzirem o IVA atempadamente e, portanto, perderem o IVA, de não entregarem a declaração atempadamente e, portanto, estarem sujeitos a multas. Pronto, toda esta situação tem que ser vista e tem que ser cautelada. Doutora Lucília Marques, é o final do nosso programa. Muito obrigada por esses esclarecimentos. Precisávamos mesmo de ouvir, principalmente a parte da chamada de atenção aos senhores empresários,
empresários ficam baralhados, como a doutora disse muito bem. Há aqui muitos empresários baralhados sem saberem o que fazer. Inclusive, há empresários a culparem a lei das faturas e documentos equivalentes, que é o decreto 292/18. Não podem culpar o IVA por causa deste decreto, que este decreto já existia. Veio substituído o 149/13. A lei das faturas, meus senhores, existe desde 2013. Só foi alterada com mais informação, fruto da obrigatoriedade do IVA. E a lei das faturas é só uma obrigação de escrituração, não é de imposto. Exatamente. Porque o que acontece é que o Estado precisa efetivamente de saber o que é faturado. Tem que ser um documento conforme. A lei das faturas só veio efetivamente parametrizar a conformidade do documento que subsiste ao contrato de compra e venda. Doutora Lucília, nosso muito obrigada por esses esclarecimentos. Mais uma edição do Contas na Hora com a doutora Lucília Marques. Bons conselhos deixados aqui pela doutora. Nosso muito obrigada. Sinta-se em casa, que nós gostamos muito dela cá em Angola. O nosso muito obrigada por mais esta edição. Passou aqui muitos dados importantes que os contabilistas, a AGT, a OCPCA, os empresários precisavam de ouvir. Tudo que passou aqui, de facto, foi uma senhora aula. O nosso muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Vá, até à próxima. Até à próxima, doutora. E, caro ouvinte, era a doutora Lucília Marques sobre a entrada em vigor do IVA em Angola em 2019. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos, com início no próximo mês de junho de 2019. Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930 229 999. E assim chegamos ao fim da edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.